Bem-vindos a mais um Podes Ler. Hoje nós temos aqui como convidada a nossa amiga Marisol Valadez. Prazer estar aqui com você hoje. Para mim está sendo uma honra poder bater esse papo com você. Espero agradar. Marisol, então, o que é o objetivo do Podes Ler? Podes Ler, a gente pretende, né, através de vários convidados, descobrir o DNA, ou não, mostrar o DNA do que é ser um empreendedor. Né? Então, por quê? Ser um empreendedor é uma construção. Não, você nasce, mas tem que ter base. Então, de onde vem essa base? Então, isso aqui que a gente vai conhecer um pouquinho de você. Então, queria que você trouxesse para nós um pouquinho da sua experiência de vida. Vamos começar pelo início. Como tudo tem um início, família. Bom, vamos lá. Agora você está me pegando pelo calcanhar, porque começar falando de família é algo que move a gente, né? Então, assim, o meu início, meus pais sempre foram pessoas muito simples. Minha mãe, costureira, né? Veio de Guararema. Meu pai trabalhou na empresa de siderúrgica, né? E sempre foi um casal muito unido, sempre um casal muito trabalhador e buscando desafios e o tempo inteiro sem muito estudo, mas sempre sendo pessoas curiosas, batalhadoras. Então, minha mãe teve que criar sobrinhos, né? Teve situações que a vida obrigou a isso, né? E cuidou da minha avó, sempre dona de casa, mas trabalhando na sua costura. Ela teve lá no passado, junto com a minha tia, uma pequena oficina de costura, onde eles carregavam roupas, principalmente calças, né? Eles faziam muitas calças e de alfaiataria e levavam para São Paulo, e elas empreenderam recém-casadas, com criança pequena, e a gente ali sendo criado naquela época, né? A gente não tinha muitas posses, né? A gente no pé da mãe, pequenininho, e a mãe lá costurando. O pai, por sua vez, trabalhava, trazia provento para casa e sempre curioso, estudava um pouquinho ali, outro fazia alguma coisinha e fazia de tudo um pouco. Eu acho que essa coisa de não ter medo de se atirar para fazer as coisas, eu acho que foi o que, para mim, foi o estopim de eu hoje ser uma pessoa um pouco mais audaciosa e corajosa para chegar onde eu cheguei. E hoje, dentro daquilo que eu comecei a fazer, né, eu morei aqui, depois nós fomos para o interior de São Paulo, morei em Pindamonhangaba, estudei. Quando nós voltamos, comecei a estudar aqui em colégio, tal, fiz faculdade, fui começar a fazer faculdade, e aí, o que eu vou fazer na vida? Tem que arrumar emprego, né? Como arrumei o emprego, meu primeiro emprego foi de corretagens de seguros, na mesma empresa que hoje carrega parte do meu nome. Então, aí foi o start. Então, por uma necessidade de trabalhar, me fez chegar onde eu estou, se eu posso dizer assim, né? Uhum. E desse espelhamento, então, você acha que a sua mãe te influenciou mais ou é partilhado com o seu pai? Com certeza. Eu acho que tanto a mãe como o pai sempre teve essa coisa de não tenha medo, vai, faz o que tem que fazer e depois a gente vê o que acontece. Né? Então, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, né? Mas, assim, a minha mãe, ela, muito embora ela começou com essa coisa de empreender, né? Sem saber o que era empreender, né? Eu acho que talvez esse gostinho de ter algo próprio
acho que tem um pouquinho dela, sim. Meu pai era uma pessoa, muito embora ele trabalhasse como funcionário, né, empregado, ele não era uma pessoa assim tão audaciosa como minha mãe. E a minha mãe é a mais quietinha, por incrível que pareça. Não, eu vejo, assim, felizmente eu conheço, né? Ela sempre, mas o jeitinho dela, ela te passa confiança, né? Passa. A minha mãe, ela tem aquela coisa de aparar pelas arestas. Eu acho que isso eu aprendi um pouquinho dela, né? Porque minha mãe, ela sempre contornava e sempre conseguia dar um jeitinho para as coisas acontecerem da forma como acontecia. Então, e desde adolescente mesmo, a gente queria fazer as coisas, a gente nunca pedia, né? Porque toda vez que eu pedia para fazer alguma coisa, não dava certo, né? Sempre vinha um não para mim, né? Aí um dia eu aprendi que se eu falasse estou indo fazer alguma coisa, estou fazendo alguma coisa, aí tá tudo bem. Então aí adolescente, a gente fica esperto, né, para conseguir as coisas que quer, né? Então aí a gente já comecei a dar os meus pulos e fazer minhas coisas, né? E assim, sempre fui uma pessoa que eu não esperava. Quando cheguei à idade de fazer a faculdade, como falei, eu tinha necessidade, eu não queria depender dos meus pais. E eu tinha que encontrar uma forma de trabalhar, e foi onde eu tive o meu primeiro emprego. Eu fui contratada. Na época, eu fui para ajudar hoje o meu sócio. Ele era gerente comercial de uma corretora, uma grande corretora de seguros de Suzano na época. Hoje ela não é tão grande assim, acho que nem sei se ela ainda é corretora, mas era uma grande corretora de seguros da região. Eu fui contratada para trabalhar, para ser representante comercial. E aí eu fui trabalhar, na época, numa concessionária de veículos aqui, por essa empresa. E passado aí, sei lá, 3, 4 meses que eu estava trabalhando, meu primeiro emprego, essa concessionária de veículos resolveu abrir uma corretora de seguros. E daí, o nosso ponto de venda acabou. Aí eu falei assim, bom, acabou, né? Tem que arrumar um outro emprego. Mas aí eu acabei sendo mantida, né, como representante comercial, e continuei trabalhando. Só que aí não mais dentro de um ponto comercial. Então aí começou a briga e a luta para matar um leão todo dia para poder fazer carteira, né? E vim trabalhando, vim trabalhando. E aí, passados aí que eu já estava trabalhando para essa corretora de seguros mais ou menos em torno de uns 7, 8 anos, já estava formada. Você formou em quê? Eu sou bacharel em Ciências Econômicas. Mas também parei aí, né? Mas sou uma apaixonada dentro da área de arquitetura, por incrível que pareça. Eu fiz no colegial, eu fiz técnica de edificações e eu acabei não seguindo o curso de edificações e dentro da área de arquitetura, porque na época, olha como que a gente é besta, né? Literalmente. Minha paixão sempre foi fazer telhados. Eu sou uma apaixonada por telhado. E eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia desenhar direito telhado. E na época que eu fiz as edificações, a gente tinha que desenhar. E era muito trabalhoso. E aí veio o computador. E tudo começou a ser feito no computador. Eu falava assim, eu não vou dominar esse negócio, não vai dar certo. Aí eu acabei desistindo de seguir. Mas, de repente, eu poderia ter seguido dentro da área de arquitetura e hoje está, ou engenharia civil, sei lá, enfim. Mas eu acabei optando em fazer economia, porque eu sempre fui uma apaixonada também por matemática. E adoro cálculo, adoro matemática. E aí eu falei assim, não vou fazer administração, não. Tem muita teoria. Vou fazer economia que tem mais número. Ai, santa ilusão, né? Virei corretora de seguros. Nada a ver. Nada a ver, não. Tem tudo a ver. Não. Economiza um bocado. Não, se você for olhar dentro do ramo que a gente trabalha e dentro dos produtos que a gente pode oferecer, sim. Tem uma parcela aí da corretagem de seguros
Tem a parte da previdência, tem a parte de cálculos dentro do seguro de vida para você ver, pensar num futuro, deixar algo para alguém, pensar em produtos que você vende, que você pode trazer benefício, não só pós-morte, mas em vida também, né? Então, tem N funções ainda dentro da parte da economia que você pode trabalhar, né? Mas, assim, não trabalhando de forma direta dentro da área, né? Mas, para mim, foi uma satisfação, né? Porque, muito embora a gente tenha as nossas pinceladas, né, da administração dentro da economia, mas os números, para mim, gritavam mais alto, né? E, assim, você me falou que começou como CLT, CLT. né? Era CLT, depois eu virei representante comercial. E daí depois... Aí já era autônoma. Autônoma. Porque por conta, acho que de alguma situação governamental e até da empresa, eles pediram que todos os CLTs passassem a ser representantes comerciais. É condição de contratação, enfim. Aí eu já não é muito a minha área, não vou falar. Eu sei que eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro e vamos ser representante comercial, não tem problema. Emitir a nota e tudo mais para a gente poder receber. E aí, passados alguns anos, né? O que acontece? A corretora, a gente começou a dar problema de fazer repasse para a gente. Né? O proprietário da corretora começou a ter alguns problemas e aí não dá para trabalhar sem receber, né? Aí foi onde eu cheguei para hoje o meu sócio e virei para ele e falei, olha, de duas uma, ou eu vou arrumar um emprego em outro local, fazer outra coisa, ou nós vamos estudar para ter a SUSEP, porque a gente precisa abrir a corretora. Aí a situação minha e de todos os outros era a mesma, né? A gente tinha uma equipe aqui. E aí a gente falou assim, não, vamos estudar. E começamos a estudar. Na época, quando eu tirei eu tenho SUSEP há mais de 30 anos, né? Então, quando a gente foi fazer a SUSEP, não existia curso para ser corretor de seguros. A gente tinha que fazer uma prova que acontecia 2 vezes no ano. Era uma prova que era em julho e outra em dezembro. Você podia optar por uma ou outra, né? Eram 23 matérias que a gente tinha que estudar, diferentes, para a gente poder fazer essa prova para tentar tirar a SUSEP. Então, e no primeiro semestre, na primeira vez, a gente tentou por 2 vezes. Eu, pelo menos, tentei por 2 vezes. Na primeira vez, nós não passamos. Era uma prova bem ruim, chata de fazer. Você tinha que ter pelo menos 50% mais 1 em todas as matérias. Porque na época que eu comecei a fazer a prova, já não tinha possibilidade de ficar sei lá, por uma segunda chamada, as matérias que você não passou e no outro semestre fazer só aquilo que não passou. Uma turma antes da nossa pôde fazer isso, a nossa já não podia mais. Eu passava em tudo, eu não passava em nada. Na primeira prova, eu fiquei por 2 matérias. E na segunda vez que eu fiz, eu passei, meu sócio não passou. E o combinado que a gente tinha, o que era? Se um de nós passássemos, nós iríamos abrir o contrato social para a gente começar a trabalhar. E daí o outro já estava sendo cogitada a possibilidade de fazer o curso. Só que o curso eram 6 meses, todos os dias. E na época não tinha aqui em Mogi para a gente fazer esse curso, né? E aí a gente eu passei, aí vamos abrir o contrato social, começamos com a documentação para abrir a pessoa jurídica. E ele falou, então agora, como já está encaminhando, eu vou fazer o curso, porque daí no curso era certeza que passava, porque o curso mensalmente você fazia 4, 5 matérias. Então, durante 6 meses, dava tranquilo. Tinha mês que eram só 3 matérias, tinha um mês que eram 4. Você conseguia fazer
o curso todo e no final dos 6 meses, e todo mês você fazia a prova, né? Daquelas que você estava estudando. Então, obviamente, era infinitamente menos difícil, né? Não que não fosse fácil, mas era menos difícil. E para a gente que já tinha na prática o dia a dia, fazer tanto o curso como a prova era muito difícil, porque naquela época, e hoje em dia funciona assim, a gente tinha que seguir a regra da SUSEP. Só que na prática tem muitas situações que é critério de cada seguradora. Então, quando você respondia as questões com a prática, você não estava respondendo aquilo que a SUSEP queria. Então, era onde dava os problemas. Então, era mais fácil um leigo que nunca tivesse mexido com seguro na vida passar na prova do que a gente que estava ali na prática do dia a dia. Porque muita coisa a gente acabava se atrapalhando e respondendo de acordo com a prática e, na realidade, não poderia. Teria que ser de acordo com o que a lei exige. Não que eram coisas erradas, mas, por exemplo, uma coisa boba, né? Bonificação não é... Hoje você consegue transferir um bônus de uma apólice de automóvel de um pai para um filho. Hoje não mais. Quer dizer, antigamente poderia, hoje não necessariamente. Hoje tem outras regras. Mas, na época, poderia transferir de pai para filho, ou de marido para mulher, e vice-versa. E na SUSEP, isso não era permitido. Então, o bônus é intransferível. Então, já era uma questão que se você não tivesse atento para esses detalhes, que não tivesse olhado a apostila e falado, esse produto eu tô careca de saber, não preciso me preocupar em estudar. Perdi a metade das questões, porque boa parte a SUSEP não permitia e na prática já era permitido. Então, essas provas tinham muitas pegadinhas. Então, realmente, não era fácil de passar tão simples assim. E passado nas provas da SUSEP, que eu consegui, vamos abrir a corretora. Perfeito. Vamos abrir a corretora. Nós abrimos a corretora em 99. 6 meses para sair o CNPJ. Hoje você tira um CNPJ, acho que em 10 dias você tira. Tem o número do CNPJ. Né? 6 meses. Para sair o CNPJ. Depois que saiu o CNPJ, naquela época, a gente tinha que mandar diploma, documentação, tudo para a SUSEP, para dar porque a gente tinha o diploma da SUSEP, mas não tinha a habilitação deferida para exercer a profissão. Então, é como se você tivesse um diploma da OAB e não pudesse exercer a função de advogado ainda, até que você tivesse ali documentada e cadastrado na SUSEP. O cadastro da SUSEP eram, sei lá, 30, 40 páginas enviadas por fax. Por fax. Aí caía a linha. Aí mandava um monte de coisa, aí ligava, né? Interurbano, telefone, você gastava, tipo assim, R$2.000 de telefone por mês, né? Era uma coisa assim, meio um absurdo. E aí você falava assim, nossa, mas mandei isso, mas não chegou nada, manda tudo de novo. Olha, nós demoramos quase 1 ano para começar a operar na pessoa jurídica. Foi muito, muito demorado. Aí você vê hoje tudo tão simples, né? Se pisca o olho, você já está com tudo pronto, ou encerra tudo da mesma maneira, né? Depois falam que hoje nós vivemos na era da ansiedade. Já imaginou? Isso você falou, 99, isso são 30 anos atrás. 30 anos. Nossa, ainda bem que eu acertei. 30? Quase 30, né? Não dá para acreditar. Não dá, né? Quase 30, né? Não dá para fazer conta. Não, então, a velocidade. Então, o que a gente pode extrair é que você aproveitou o que poderia ser negativo, quer dizer, uma situação que a sua contratante, né, que você já era autônoma, a dificuldade dela foi o degrau que vocês usaram para abrir a de vocês. Sim. Porque se ela não tivesse entrado em dificuldade... Talvez nós estaríamos até hoje... Não sei se nós estaríamos até hoje
trabalhando para eles, não sei, ou em um outro ramo qualquer, não sei. Mas, assim, hoje, né, o início da Nogueira e Valadez foi exatamente esse. Foi uma necessidade da gente... Meu sócio recém-casado tinha acabado de comprar um apartamento, tinha dívidas para pagar. Eu só tinha... Eu não era rimo de família, mas, assim, a gente tinha que tomar uma decisão. Eu ia continuar do jeito que estava, recebendo a cada 2, 3 meses. Por mim, tudo bem. Eu tinha que pagar minha faculdade, né? Para mim, era a minha maior conta, mas eu tinha opção de ir lá, se necessário fosse, trancava a minha matrícula e tudo bem. Arrumava um outro emprego, vida que segue, voltava a estudar e pagava. Tinha o meu pai, que já estava aposentado, minha mãe não trabalhava mais, né? Minha mãe deixou de trabalhar praticamente com a gente pequeno, né? Quando a gente muda para Pindamonhangaba, que foi por volta dos meus 7 anos de idade. Mas, assim, por pouco que fosse a renda da família, ainda meu pai conseguiria me bancar uma ou outra mensalidade da faculdade. Ele pagou a minha matrícula da faculdade. Depois, nunca mais ele pagou minha faculdade. Então, quer dizer, por conta do quê? Não tinha muito, a renda não era tão grande, mas era aquilo que eu tinha, era para pagar minha faculdade, mas eu não era rival de família, né? Então, quando a gente abre a Nogueira e Valadez, eu estava pensando em casar. Eu estava em vias de casar. Então, assim, por mais que tivesse ruim a situação, eu não dependia ainda daquilo, diferente dele, né? Que ele já tinha que sustentar, já tinha quase, eu acho que já estava para nascer o segundo filho. Então, ou já era pequenininho, enfim, era uma situação diferente, né? E aí desvincular? Nossa, como é difícil você desvincular das pessoas, né? Porque por mais que essa empresa tenha entrado numa situação difícil, a gente meio que tinha um sentimento meio que de, putz, nossa, nós estamos traindo, né? Porque nós estamos deixando de ser prestadores para a gente poder abrir a nossa. Mas a gente estava numa situação meio que de sinuca de bico, porque ou você recebia, ou melhor, você passava a receber alguma coisa que a gente estava recebendo picado, mês sim, mês não, quando desce, quando entrava. Ou a gente ia ter que arrumar alguma outra coisa para fazer. Então, assim, foi por conta realmente de uma necessidade. E essa coisa de que vamos. Não... Então, aí a gente vê que é aquela questão da família, né? Você espelha a sua mãe. Eu tenho essa necessidade, eu vou buscar o caminho, né? Dos teus colegas dessa época que enfrentaram a mesma situação, algum teve essa iniciativa, além de vocês? Teve, eu acho que daquele grupo, né? Porque, assim, praticamente quase todo mundo se viu numa situação dificílima, né? Então, alguns já tinham saído, já estavam tentando fazer essa saída alternativa, né? Então, assim, de todos os que trabalhavam na época conosco, acho que nenhum ficou como funcionário da corretora. Nenhum. Acho que se um ou outro ficou por um pouquinho mais de tempo, mas todos viraram corretores de seguros. Mas uns antes, outros depois, uns mudaram totalmente de ramo, outros, porque, querendo ou não, a corretora era grande, era tipo assim, tinham mais de 30 pessoas que trabalhavam para ela. E era realmente uma corretora muito grande. A gente, na época, para você ter uma ideia, a gente chegou a ser distribuidor exclusivo de seguros que hoje nem mais existem. Seguros do Santos Seguradora, que veio até falir, da Motor Union, Reunidas, Roma Seguradora, seguradoras que hoje nem sequer se lembram de nomes e sabe que um dia existiu. Então, Viraram assim, peça você de vê, museu. viraram peça de museu. Então, você vê o quão
longe a gente foi e o quão longe a gente está aqui agora, né? De tanta coisa que a gente já fez no ano passado. Então, assim, é uma história, uma vida de trabalhando com isso. Se você falasse para mim, vamos fazer outra coisa, às vezes dá vontade, sabia? Chegar e falar assim, ai, não, quero fazer, ai, acho que eu vou mudar totalmente de ramo. Vou largar tudo e pronto. Aí você fica assim, fala assim, nossa, mas, puxa vida, uma vida. Aí você fica com receio, né? Aí você fala assim, nossa, o que eu vou fazer da vida? Não sei fazer outra coisa. Aprende. Tem que aprender. Então, além dessa questão que te levou a ser hoje uma sócia de uma corretora, o que assim você poderia acrescentar para ilustrar para as pessoas o que é ser empresário? Olha, eu acho assim. Porque hoje, quando se fala empresário, né, o ideário que se construiu aqui do país é o cara rico que explora os outros, né? Lá vem ele de novo, busca. Tem umas clientes muito gente boa que eu adoro de paixão, que fala assim para mim, lá vem ela com a sacola dela levar o meu dinheiro, né? Ai, coitada de mim, né? Mal sabe que eu sou só uma prestadora, eu não garanto absolutamente nada, né? Então, eu achei assim, o empreendedor hoje, ele tem que ser um cara muito corajoso. Porque, assim, o nosso país é um país maravilhoso, mas está uma situação tão complicada, porque não é fácil, é matar um leão todo dia. E assim, você tem que ser muito apaixonado pelo que você faz, para que essa paixão faça mover de uma maneira grandiosa que você fale, não, eu vou, seja o que precisar fazer, eu vou fazer. E assim, se informar o tempo inteiro, você tem que estar extremamente informado, sabendo o que está acontecendo e acreditar. Acreditar que você é capaz de fazer o que você tem que fazer. E você tem que se sentir, acho que, pertencente naquilo que você abraça, né? Sinceramente, eu sou uma apaixonada pelo ramo de seguros. Eu acho que eu não sei se eu faria bem alguma outra coisa. É um ramo extremamente dinâmico e, e a gente acaba até, às vezes, dorme, acorda pensando em situações que você não imagina que vai ter solução. E uma frase que eu já ouvi algumas vezes, não é minha, não sei o que digo, mas é um ramo que realmente você ajuda pessoas ganhando dinheiro. Porque quando você vê situações de catástrofes acontecendo, pessoas perdendo todo o seu patrimônio, incêndio de imóveis, aquilo que de repente você jamais imaginaria que poderia estar acontecendo com você. E aí você fecha a porta da sua empresa. Quando você volta no dia seguinte, ela está nas cinzas e você sabe que você tem um suporte para garantir que você possa reconstruir aquilo para você voltar a ter o seu ganha-pão, aí isso não tem preço, sabe? Então, eu acho que é isso que me move, né? Você saber que você consegue ajudar pessoas, que você consegue, muitas vezes, permitir que pessoas continuem a sua caminhada, ajudando e contribuindo e fazendo o que você pode fazer, ganhando dinheiro, que esse é o nosso trabalho. É uma consequência, né? Porque isso também não é meu, né? Que a gente não vende o que a gente quer vender, a gente só vende o que os outros precisam. Você sabe que uma pessoa falava para mim, eu não quero trabalhar com vendas porque eu não sei vender. Para mim, a arte de vender está no fazer a pessoa entender a necessidade dela de comprar. A gente não vende nada. A gente mostra o que é e a pessoa compra se ela quiser. Né? E, às vezes, o não é seu. O não é da outra pessoa.
Então, se ela não quer, às vezes, adquirir o seu produto de você por algum motivo, seja ele qual for, não gostou do seu cabelo, não gostou do seu produto, seja lá o que for, não tem problema. Ele não quer comprar, não é você que não quer vender. Então, não atende a necessidade naquele momento daquela pessoa. Isso é totalmente respeitável, né? Ninguém é obrigado a nada. E quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda que aquilo pode ajudar ele demais e a pessoa se sente necessitada, a necessidade de adquirir aquilo que você tem para oferecer, isso é muito legal, né? É uma troca muito boa. A recompensa no final do dia, né? É, recompensa. No final do mês. No final do mês também, né? Porque ninguém vive de sonhos, né? Ajuda pra caramba. Ajuda, oxe. Ajuda muito. Vamos lá. Você fala muito bem, sabia? Eu acho que eu falo muito. Não. Aproveitando esse interview aqui, o que você gostaria que eu te perguntasse? Você acha assim, não, puxa vida, o Wilson podia ter me perguntado isso, eu gostaria de falar isso. Agora é a tua chance. Ai, meu Deus. Assim, o que eu gostaria de falar, sei lá, talvez, quem sou eu para te questionar, de pedir que você me questione, né? É tanta coisa que a gente pode estar falando que, sinceramente, eu não sei. Você me pegou. Você me pegou de calças curtas. Agora, se você quiser saber das coisas que eu sou apaixonada, além da minha família, que eu acho que isso está dentro de um pedestal e essa é o que a gente tem que levar pela vida, né? O quanto tem de parceria. Porque, assim, eu só sou o que eu sou hoje porque eu tenho pessoas que acreditam em mim. E isso eu devo muito à minha família. Muito. Aos meus filhos, ao meu marido, à minha mãe, meus pais, os meus avós, as histórias de vida que a gente carrega, né, dentro das veias, né? Porque sempre foi uma luta, sempre foi uma briga, sempre foi a busca de algo melhor, né? E aqui a gente está sempre assim, buscando coisas. Eu acho que é atitude de pai e mãe, né? Um pouquinho, né? Porque eu acredito, meus avós tentaram algo diferente para trazer para os meus pais e os meus pais para a gente, e a gente está fazendo isso para os nossos filhos, e a gente espera que talvez eles tenham os seus caminhos aí, que também desejem da mesma forma como a gente sempre deseja, um crescimento futuro, uma coisa boa, uma ajuda, mas sempre, nunca fazendo por eles, sempre empurrando, né? Olha, eu te dou a faca, quem vai cortar vai ser você, não sou eu. Eu acho que esse é um legado que eu tenho que deixar para eles, porque luta e dificuldades na vida é o que eu falo para os meus filhos todos os dias. Você vai encontrar pessoas que mais te coloquem pedra no seu caminho e que mais coloquem o pé para você tropeçar do que pessoas que te estendam a mão para te levantar. Então, não tenha medo de ir para frente, respeitando sempre o seu limite, nunca passando por cima das pessoas, mas sempre podendo ajudar, mas sempre lutando para que as coisas não vão cair do céu. Jamais. Só a chuva. Só a chuva. E olhe lá, hein? Mari, só tenho que te agradecer. É curtinho, porque eu gosto desse condensado, né? Conversa muito longa, as pessoas precisam aprender a extrair do pouco, né? Que acho que eu ainda hei de lembrar o nome dela, né? Foi primeira-ministra de Israel, que ela dizia que a grande bênção de Israel era a falta de recursos.
Então, a gente aprender a trabalhar com pouco que tem. Que no final, esse é o necessário, né? Às vezes, a abundância, que acho que é o que atrapalha muito o Brasil, essa sensação de que nada falta aqui. E aí as pessoas desprezam toda a maravilha que a gente tem à nossa disposição. Clima bom, terra boa. E eu acho que o que mais motiva, né, as pessoas, motivacional as pessoas, é aprender a trabalhar com um pouco. E assim, o que eu entendi, assim, né, que eu posso extrair da nossa conversa é isso, que você tem uma bagagem de pessoas, seu pai, sua mãe, que mesmo com parcos recursos, eles te deram uma bagagem que muitos milhões não conquistariam, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que os meus pais, o pouco que eles puderam me dar de recursos financeiros, digamos assim, eles me deram uma bagagem de vida gigantesca. É exatamente isso que você acabou de dizer. A gente tem que aprender que é com pouco que a gente pode fazer muito. E o que a gente não pode é ter preguiça. A gente não pode ter medo. A gente tem que acreditar que a gente pode fazer. E a gente pode ajudar. E eu acho que esse ajudar é a lei do universo. Porque se a gente ajuda, isso volta. Da mesma forma que a gente pensa em fazer o mal, também vai voltar, mas vai voltar dobrado. Então, tenta fazer o bem, mas tenta se doar. Se doa, porque se você se doa, isso volta para você. Tá certo? Que tudo na vida tem seus limites, né? A gente tem que saber até que ponto você pode doar e até que ponto as pessoas são merecedoras dessa doação, né? Porque chega um momento na vida que talvez isso não seja tão bom, né? Porque as pessoas passam a entender e enxergar de formas errôneas, achando que você deixa de ser o doador para você ser o obrigador. Não sei nem se existe esse termo, mas que você tem a obrigação de ajudar. Você não tem necessariamente a obrigação de ajudar. Você tem que direcionar. Acho que o direcionamento e a doação, elas têm que caminhar juntos, né? Porque é aquilo que você acabou de falar mesmo, concordo totalmente. Quanto mais as pessoas têm, menos elas valorizam. E talvez o pulo do gato e o crescimento pessoal esteja em não ter. Não ter para que a gente possa aprender a preservar aquilo que a gente tem e que é muito rico. Acho que é isso. Obrigadão, mais uma vez. Nossa, eu que agradeço, Wilson. Para mim foi uma honra poder conversar um pouquinho com você. Você pode ter certeza que eu vou sair daqui e eu falo assim, nossa, a gente poderia ter falado N coisas, mas eu já estou tão feliz de estar aqui. Você, Fer, vocês são uns queridos. Andrei, nossa, um gato, um fofo. Obrigado, Mari. Muito feliz por estar aqui hoje. Então, obrigado a todos que nos assistiram. Em breve teremos outros convidados e nos sigam nos nossos canais no YouTube e no Spotify. E até o próximo Podes Ler. Obrigado.